nosso tema agora aqui no programa Espaço Aberto é saúde. Até 2050, o diabetes deve atingir mais de 1 bilhão de pessoas. Esse dado é de uma pesquisa publicada em junho deste ano na revista científica The Lancet. Esse levantamento faz parte de uma pesquisa do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Para falar um pouquinho para a gente sobre prevenção, nós recebemos aqui no programa em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru o Dr. Fernando Valente, que é médico endocrinologista e diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, gentilmente atendeu nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, um prazer estar aqui. Acho que é importante a gente falar desse tema, porque, como você já mencionou, a tendência é aumentar e aumentar bastante. Atualmente, nós temos 537 milhões de pessoas no mundo e são 16 milhões no Brasil. E esse número pode triplicar principalmente por dois motivos. Nós temos uma epidemia de obesidade, e aí a gente tem que lembrar que o principal tipo de diabetes, que é o diabetes do tipo 2, que acomete cerca de 85% a 90% dos casos de diabetes, é o do tipo 2, que está ligado ao aumento do peso. Então, nós temos progressivamente aumentando a epidemia, os números de sobrepeso e obesidade, nós vamos tendo também um aumento da prevalência de diabetes tipo 2. E o segundo motivo é ligado à idade, porque nós estamos vivendo mais, nós temos um avanço na ciência, e com o passar dos anos, nós envelhecemos e perdemos capacidade de secreção de insulina, assim como nós perdemos osso, músculo, neurônios, faz parte do envelhecimento normal, certo? Mas algumas pessoas têm uma predisposição maior e têm um declínio da função do pâncreas de modo mais acelerado, e por isso é que também nós estamos vendo um crescimento do diabetes, porque a partir dos 45 anos, principalmente, aumenta esse risco de desenvolver diabetes e as pessoas estão, a população está envelhecendo. Então, nós temos também esse fator contribuindo para o aumento do diabetes tipo 2, fora os fatores clássicos que acredito que nós vamos falar aqui no decorrer do programa. Você comentou especificamente, né, sobre essa questão de hábitos de vida e aumento da obesidade. Você acredita que depois da pandemia houve algum tipo de descuido coletivo com a saúde? As pessoas, durante a pandemia, né, nos momentos mais críticos, intensificaram seus cuidados com a saúde. Depois disso, até por conta desses vários meses e anos de isolamento social, houve um descuido coletivo com prevenção de saúde? Olha, nós já vínhamos aí numa toada de maus hábitos de vida, estou falando de modo geral, né? Claro que tem aquelas pessoas que se cuidam mais e aplicam o conhecimento, certo, de bons hábitos de vida. Mas esses maus hábitos, eles acabaram se intensificando durante a pandemia. Hábitos como sedentarismo, por exemplo, maus hábitos alimentares, diminuição até do contato social durante a pandemia, e isso, de alguma maneira, ficou um pouco enraizado. Hoje nós temos muitas pessoas trabalhando muito tempo sentado, certo? Ou mesmo sem trabalhar, né? O tempo de tela aumentou bastante, e isso vem aí com o avanço da tecnologia. Então, se usa para trabalho, se usa para estudo, muito nessa época também da pandemia, muitas escolas utilizaram telas, né? E também para momentos de descontração, de distração, uso de redes sociais. Então, o tempo de tela exagerado, ele está ligado também a maus hábitos de vida, a interferência no sono, a aumento de estresse, a má alimentação, a sedentarismo. Nós temos um dado recente mostrando que só um quarto das pessoas atingem o mínimo de recomendação de exercício físico proposto pela Organização Mundial da Saúde, que são 150 minutos por semana.
Isso dá meia hora 5 vezes por semana, ou 3 dias da semana, 50 minutos. Quer dizer, se nós formos pensar, programando-se meia hora por dia e falhando 2 dias, nós atingimos isso. Meia hora por dia são 2% do seu dia, das 24 horas. Então, é um remédio, vamos chamar assim, importante para tratar as doenças, o exercício físico, e para prevenir também. Né? Quando você colocou prevenção, o que é possível para a gente fazer para prevenir? É, alimentação saudável, no sentido de aumentar o número de fibras, folhas, frutas, verduras, legumes, reduzir a quantidade de açúcar, isso não só nos alimentos, mas também bebidas, bebidas adoçadas, refrigerantes, e mesmo o suco natural, e pior ainda o de caixinha, tem uma grande quantidade de açúcar ali da fruta, né? O melhor é comer a fruta, certo? Então, é importante reduzir a ingestão de gorduras saturadas, de gordura trans, de alimentos ultraprocessados, que são mais facilmente consumidos ali, que está em pacotinho, você abre o pacotinho, você come olhando a tela, certo? Então, isso tudo até acaba saindo até mais barato. Então, isso potencializa o consumo pela população, faz ganhar peso, faz aparecer diabetes, pressão alta e várias outras doenças, inclusive cânceres, também tem aumentado, tanto porque tem ligação com esses alimentos ultraprocessados, quanto tem ligação com a obesidade também, que causa não só diabetes, pressão alta, mas também cânceres e aquela que é a maior causa de morte, que é a doença cardiovascular, infarto e derrame, ligados à obesidade e ligados também ao diabetes, à pressão alta. Doutor, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ele também é um fator agravante para o aparecimento do diabetes? Os vícios, de uma forma geral, tabagismo, também contribuem para que a doença apareça, se instale? Sem dúvida nenhuma, o álcool tudo depende da frequência e da quantidade, certo? Então, o álcool ele é extremamente calórico, tá? A gente fala, explica para os alunos, residentes, médicos e pacientes, comparando com proteína, gordura e carboidrato. Então, 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de gordura dá 9, 1 grama de carboidrato dá 4 e 1 grama de proteína dá 4. Então, o álcool ele é tão calórico quanto, quase tão calórico quanto a gordura, certo? Então, é importante dizer que uma dose de álcool que equivale a uma lata de cerveja, ou um cálice de vinho, ou 40 ml de destilado, tem 12 gramas de álcool, certo? Duas doses dessa ou mais já para mulheres, ou 3 ou mais para homens por dia, já é excessivo, já é muito excessivo. Então, para quem quer reduzir peso, precisa também reduzir o álcool, certo? E o peso, sem dúvida, como nós estávamos conversando aqui, é um fator de risco para diabetes tipo 2, certo? E o cigarro aumenta bastante a resistência à insulina também, que é o que acontece com o aumento do peso pelo álcool por qualquer coisa, certo? A pessoa aumenta peso, ela aumenta a resistência à insulina, esse hormônio que ajuda a gente a controlar o nível de açúcar no sangue, certo? Então, o álcool faz isso através do ganho de peso, o cigarro faz isso pela própria ação das substâncias tóxicas ali, tá? Então, a cessação do tabagismo é muito importante para a prevenção de diabetes e também para a prevenção de várias doenças, doenças cardiovasculares, infarto, derrame e também cânceres. A única questão importante aí é a seguinte: a pessoa que fuma muito e para de fumar, ela pode ter um ganho de peso. Então é preciso estar apoiando essa pessoa, o sistema de saúde, os profissionais de saúde, os médicos, para que essa pessoa não tenha um ganho de peso muito importante, de tal forma que aí o risco dela aumente, certo? Então, nem por isso ela deve deixar de fumar, é importante esclarecer isso. Mas o ideal é que ela pare de fumar
sem que haja um ganho de peso ou com um ganho de peso pequeno. Quando esse ganho de peso é acima de 5, 10 quilos, isso se traduz num aumento até de risco. Tá? Então, por isso, isso tudo deve ser feito de modo consistente, apoiando a pessoa para que ela nem volte a fumar e nem ache que precise fumar ali, porque senão ela vai ganhar peso. Né? É importante ela parar de fumar com um peso adicional mínimo. Uhum. Doutor, fisiologicamente, como é que o diabetes se desenvolve no organismo? Então, vamos lembrar que tem dois tipos principais de diabetes. Tá? O tipo 2, que é esse que eu já comentei, que aparece depois de 35, 40, 45 anos, certo? E está muito ligado a peso, certo? Então, nós temos um ganho de peso, principalmente na região da barriga. Essa gordura abdominal, ela produz substâncias que atrapalham a ação da insulina que o pâncreas produz, tá? E aí fica mais difícil retirar a energia ali do sangue e colocar para dentro das células, dos órgãos. Tá? E, adicionalmente, com o passar dos anos, da idade, vai diminuindo a capacidade do pâncreas de produzir a insulina. E isso faz parte do envelhecimento normal. Então, nós temos dois fatores aí: a diminuição da produção de insulina pelo pâncreas e o aumento da resistência à insulina causado pelo ganho de peso, que exige do pâncreas um trabalho maior. O pâncreas, para que a pessoa não desenvolva diabetes, ele teria que trabalhar 3 a 4 vezes mais frente a esse aumento da resistência à insulina causado pela obesidade, certo? Então, se isso ocorre ali num momento em que o pâncreas não consegue fazer isso, porque não tem mais como produzir essa insulina mais, a pessoa desenvolve primeiro pré-diabetes e depois, se continuar nessa exigência do pâncreas, excessiva, né, exigência, evolui para diabetes do tipo 2. E tem o diabetes do tipo 1, em torno aí de 5 a 10% dos casos, que aparece em qualquer idade, pode aparecer na criança, no adolescente, no adulto jovem, e também pode aparecer no momento posterior, e é ligado a ataque autoimune contra o pâncreas. Então, o organismo, por algum motivo ali, a defesa do organismo, os anticorpos da pessoa que deveriam atacar bactérias, vírus, outras agentes externos, micróbios externos, ele se volta contra o pâncreas, ele reconhece o pâncreas como estranho e ataca o pâncreas. E isso faz com que a produção de insulina caia a perto de zero em questão de 1, 3, 5 anos. E essa pessoa, por isso, ela precisa utilizar insulina desde o começo do diagnóstico, porque o pâncreas dela, já quando se descobre a doença, ele tem de 10 a 20% ali só funcionando. Tá? Já o tipo 2, quando descobre a doença, tem ainda 50%. Então, ainda dá para se tratar com medicamentos orais ou injetáveis sem ser a insulina, mas que também pode evoluir para a necessidade de insulina com o passar dos anos. E é importante frisar aqui, o remédio ele sempre deve estar aliado à mudança de estilo de vida, à alimentação saudável, ao exercício físico, à melhora do sono, ao gerenciamento do estresse, ao cuidado com o peso, tá? Mas uma vez que é feito o diagnóstico de diabetes, tudo isso é bom, o estilo de vida saudável, mas é importante também utilizar o medicamento. Por que é importante utilizar o medicamento? Porque está comprovado que, em relação à pessoa que faz só o estilo de vida, quem faz o estilo de vida e usa o medicamento tem menor risco de desenvolver complicações crônicas do diabetes, de cegueira, de falência renal, de amputação do pé, de infarto e de derrame. Então é importante também deixar esse recado que existem medicamentos, inclusive medicamentos à disposição no SUS, certo? Sem custo. Então, não tem por que deixar de utilizar essas ferramentas importantes para o manejo
da glicose e também para prevenção de complicações, porque tratar o diabetes não é só diminuir o risco de uma complicação aguda, de ir para o hospital com açúcar alto no sangue, de evoluir com coma, não, isso também, mas é importante também nós prevenirmos as complicações crônicas. O diabetes é a maior causa de cegueira no Brasil e no mundo em idade laboral, as pessoas em idade útil, vamos dizer assim, de trabalho. É a maior causa de falência renal, de diálise, junto com pressão alta. Se a gente pegar 2 em 3 pessoas ali fazendo diálise, estão lá por esse motivo. Tá? E é a maior causa também de amputação não traumática. Então é importante deixar claro aqui a necessidade de um tratamento correto. Uhum. Doutor, acho que é importante ressaltar também, né, que um diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes acaba servindo, né? Você comentou sobre essas complicações da diabetes. Um diagnóstico desse acaba servindo, inclusive, como alerta para um sinal amarelo ou até vermelho para a possibilidade do aparecimento de outras doenças crônicas graves, né? Potencialmente letais. Perfeito. Ó, eu acho que você tocou num ponto fundamental aqui, porque é o seguinte: o diabetes tipo 2, que é esse mais frequente, e o pré-diabetes são doenças silenciosas. Eles, em geral, são diagnosticados através de exames laboratoriais. Quando a pessoa tem sintomas, e aí os sintomas seriam um emagrecimento sem motivo, sem estar fazendo dieta, nada, assim, sem explicação. Muita sede excessiva, urinando demais, acordando várias vezes para urinar, sentindo um cansaço desproporcional, a visão pode ficar borrada. Então, a pessoa, quando tem esses sintomas, ela só tem 10, 20% do pâncreas funcionando, certo? Então, a gente perde aí um tempo importante de prevenção, de tratamento do diabetes e para evitar as complicações. Por isso é importante fazer o diagnóstico através de exames de rotina, na medição do açúcar no sangue, da glicemia, num jejum de pelo menos 8 horas. Para quem tem mais risco, pode medir também a hemoglobina glicada, que é um exame que mostra a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Isso tudo num exame simples, ali numa coleta simples de sangue. Tá? Porque a maior parte dessas pessoas pode estar sem sintomas. Para vocês terem uma ideia, que estão nos ouvindo, praticamente cada uma pessoa que tem diabetes e sabe ter, tem uma outra que tem e não sabe. Então, esse povo todo está andando sem diagnóstico. Tá? Daí a importância da gente fazer essa triagem de tempos em tempos, especialmente para quem tem 45 anos ou mais, independentemente do peso. Mas se a pessoa tem excesso de peso e tem outras comorbidades, alteração de colesterol, pressão alta, que são fatores também ligados ao excesso de peso, já a partir de 10 anos de idade, já precisa fazer essa triagem. Tá? 10 anos, então é criança para adolescência, ali já tem que começar a triar. Ou se tem história familiar importante, tá? E sempre, uma vez diagnosticado diabetes, precisa checar a pressão, precisa checar colesterol e triglicérides, porque como isso também é dependente da gordura da barriga, é muito comum a gente encontrar, paralelamente ao diagnóstico do diabetes, o diagnóstico dessas outras comorbidades associadas ao diabetes tipo 2 e ao ganho de peso. Em torno de 80% das pessoas com diabetes tipo 2 têm pressão alta, que é mais uma doença silenciosa e que vai potencializar os riscos de infarto, de derrame, de doença renal, de doença ocular, cegueira e até mesmo amputação de membros. Uhum. Doutor, como é que trata, né? Você comentou da medicação, da necessidade dessa revisão das dos hábitos, né? Mudar os hábitos de vida. Como é que trata o diabetes? E pacientes em situação de pré-diabetes conseguem reverter facilmente este cenário? Pacientes com pré-diabetes que fazem o tratamento adequado, seja não farmacológico, com mudança de estilo de vida, seja farmacológico, com remédio, que também pode ser utilizado, conseguem reverter.
tá? Então, por isso que é importante destacar aqui que vale a pena fazer exames e tomar os devidos cuidados quando, como você colocou, acende essa luz amarela do pré-diabetes, tá? Então, dá para reverter. Não é, o ideal é não deixar chegar ao diagnóstico de diabetes, tá? Porque aí é possível reverter para níveis normais, tá? E deixar de ter pré-diabetes. Já se a pessoa desenvolve diabetes do tipo 2 ou diabetes do tipo 1, ela precisa ser tratada, ela pode até normalizar os números, mas ela não vai deixar de ter o diagnóstico de diabetes. Ela vai precisar conviver com a doença, uma doença crônica, que infelizmente não tem cura. A gente espera que em breve a ciência avance para isso, mas no momento não tem cura. Não se enganem, tá? Porque não é porque não tem sintomas ou que o exame normalizou que a pessoa deixou de ter diabetes. Se ela abandonar o tratamento, a glicose sobe silenciosamente e começa a arrebentar com todos os órgãos. Primeiro, de maneira silenciosa, porque esse banho de açúcar chegando em todos os órgãos do corpo, ele vai levar cronicamente, em questão de poucos anos, aí vai levar a complicações graves, certo? Então é muito importante fazer o tratamento. E aí o tratamento qual é? Então, para toda pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, importante ter uma alimentação saudável, importante gerenciar o estresse, fazer exercício físico. O ideal é se programar para todo dia, tá? Agora, não dá, a gente sabe que a vida das pessoas é corrida, então, pelo menos aquele mínimo proposto pela Organização Mundial da Saúde de 150 minutos por semana, tá? Quero chamar atenção aqui também para a gente diminuir o tempo sentado, tá? Ideal, cada hora sentado, levante e ande 3 minutos. Essa é uma conduta possível, certo? 3 minutos para lá, para cá, tal. Isso já faz alguma diferença. Não podemos desprezar essa questão de interromper o tempo sentado. Tem grandes repercussões na nossa saúde, melhora, diminuição de risco e até controle da glicose e diminuição de risco de diabetes, tá? Simplesmente diminuindo o tempo sentado, é importante. Então, sono também é importante, dormir aí entre 7 e 8 horas, tá? Então, para cada hora a menos aí do que 6 horas, o risco de desenvolver diabetes aumenta em torno de 10%. Tá? Também é uma coisa negligenciada o sono, não só a duração, mas também a qualidade. Muita gente tem apneia do sono, ronca muito e pode estar tendo pausas respiratórias durante o sono, ou seja, não tem um sono de qualidade, fica o tempo todo, enquanto está dormindo, sob efeito de adrenalina, de cortisol, que são hormônios que podem aumentar um pouco a glicose, tá? Então, tudo isso é importante. E aí também deve entrar obrigatoriamente o tratamento medicamentoso. Diabetes tipo 1, insulina, seja em bomba de infusão de insulina ali que libera microdoses o dia todo, tá? Ou seja na forma de caneta, injeção, injetável, né? Que aí a pessoa precisa fazer injeções ao longo do dia, 3, 4 injeções por dia, em que ela deve evitar a elevação do açúcar no sangue que ocorreria cada vez que ela comesse alguma coisa. Então, ela precisa aplicar insulina para fazer aquilo que o pâncreas da pessoa sem diabetes faria, que é liberar insulina no momento em que a pessoa se alimenta. E o diabetes tipo 2? Pode até evoluir para a necessidade de insulina também, mas nós temos muitos outros remédios que podem ser utilizados, inclusive alguns do SUS. A metformina, por exemplo, é um remédio antigo, mas é muito bom esse remédio. Pode não ser o suficiente, muitas vezes. A gente precisa, eventualmente, fazer associações de medicamentos, e aí temos um número grande de fármacos, muitos deles realmente inacessíveis, por exemplo, esses remédios, essas injeções para perder peso, tá? São medicamentos bons? São, mas ainda são inacessíveis. A gente espera que isso
melhore num médio prazo aí para reduzir esse número, essa expectativa de triplicar, né, o número de pessoas com diabetes em 2050. Doutor, só para a gente finalizar aqui, destacando o cenário que a gente tem hoje no Brasil, né? Nós temos um dado aqui dizendo que o Brasil faz parte do ranking dos 10 países com maior número de casos de diabetes, estando nesse momento na 6ª posição. E ainda de acordo com a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, agora em 2021, o Brasil chegou ao índice de quase 10% da população maior de 18 anos convivendo com diabetes. Metade desta fatia sem saber que tem a doença. Por que o Brasil hoje está nesse infeliz ranking, né, nessa infeliz posição de destaque de países com maior número de diabetes no planeta? Olha, isso eu acho que se pegar aí os países com maior número, são os países mais populosos, né? Naturalmente, o número de pessoas com diabetes é maior, mas nós temos também, ligados ou explicando esse número, o aumento da taxa de obesidade, e aí a gente precisa repensar ou pensar em políticas públicas para tentar coibir um pouco os maus hábitos alimentares, a disponibilizar melhores alternativas para a população fazer atividade física. Então, esse número ele está muito ligado também ao número de pessoas com obesidade, a grande população que nós temos, a dificuldade de educar a população, de conscientizar, de fazer chegar a informação à população, de disponibilizar uma melhor alimentação e ferramentas para estilo de vida saudável. E também os números mostram que isso tem correlação também com quem mais contribui para esse aumento de números são minorias étnicas, tá, que não têm acesso a um serviço de saúde adequado, que não têm acesso a medicamentos. Então, inclusive, se nós formos setorizar por etnia, até por condição socioeconômica, nós vamos ver que a etnia negra, a etnia, os índios, eles são uma população mais acometida também por conta de falta de acesso e de políticas públicas voltadas a essa população, e até mesmo existe uma discussão nesse próprio trabalho que colocou essa possibilidade de triplicar o número até 2050, relacionando com racismo, certo? Porque infelizmente, nós não atingimos essa população que precisa muito desse acesso à informação e a essas políticas públicas. Ok, a gente falou sobre diabetes, prevenção, né? Explicando, tentando interpretar alguns números que apontam crescimento exagerado do número de pacientes com a doença nos próximos anos, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta. Gentilmente, ouvindo o doutor Fernando Valente, que atendeu o nosso convite para explicar todos esses dados e cenários e prevenção e possibilidades. Ele é médico endocrinologista, diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, conversou conosco aqui no programa Espaço Aberto, esclarecendo todas essas informações. Doutor, gostaria de agradecê-lo aí por ter aceito o nosso convite. Obrigada mais uma vez. É um prazer, muito obrigado pelo convite. É sempre importante falar sobre diabetes pelos números que nós acabamos de conversar, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo vai ficar disponível para você na íntegra pelo nosso canal no YouTube. Acesse lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima.